Então você fez lá a sua tabela dinâmica, formatou, deixou tudo bonitinho. Mas aí na hora que veio informações novas, você foi atualizar ela e cadê? Né? Não aparecem as novas informações. Esse é um cuidado que normalmente a gente acaba não tendo quando vai criar a tabela dinâmica, né? Preocupação de quando ela for atualizada, se ela vai trazer os dados novos, né? Novas linhas. No vídeo de hoje eu vou justamente falar como você pode prevenir isso ou corrigir, né? Se já aconteceu em algum arquivo seu, tá? Eu estou fazendo uma sequência de vídeos aqui de tabela dinâmica no canal, então para acompanhar não esquece de se inscrever aqui. A gente já fez um de como criar, o de hoje é justamente essa parte de atualização que pode ter alguns detalhes bem importantes para se atentar. E mais para frente eu também vou fazer um pouco de tabela dinâmica avançada e como deixar a tabela mais bonita, colocar de repente um indicador lá dentro, né? Um indicador visual, tá bom? Então vamos lá falar hoje como é que a gente resolve esse problema da atualização na tabela dinâmica. No último vídeo, então, a gente parou aqui com essa tabela dinâmica feita, né? Então, a gente já jogou aqui alguns valores. E agora, qual que é a ideia, né? No momento que a gente vai atualizar essa tabela, podem acontecer alguns problemas, vamos colocar assim. Eu vou mostrar algumas coisas aqui para vocês do que acontece e como que a gente pode arrumar isso, né? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma nova informação, né? Então, vou colocar aqui uma linha 21, vou colocar aqui uma data. Vou copiar aqui a data de cima, vai? Eu vou só copiar essa linha de cima, tá? E eu vou colocar um número absurdo aqui no valor total, só para a gente ver ele bem destacado aqui na nossa tabela dinâmica, né? Para a gente notar aqui no mês 10, né? Vai ter um número absurdo quando a gente clicar para atualizar, certo? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso teste. Vamos ficar de olho ali naquele número para ver o que acontece. Então, eu vou vir aqui em Data Refresh All, tá? Esse é um dos jeitos que tem da gente atualizar a nossa tabela dinâmica. Na hora que eu apertar aqui, a nossa tabela vai pegar as informações de novo daqui e atualizar. Então vamos lá fazer o teste. Notem que não mudou o número aqui, tá? Mesmo eu colocando essa linha a mais, aquele número não mudou. Então aqui tem o nosso primeiro problema, né? A nossa tabela dinâmica ela não está atualizando. Por que isso acontece, pessoal? Vamos lá. Se eu clicar aqui dentro da nossa tabela dinâmica, tá? E aqui já é uma das resoluções, né? Deixa eu apagar aqui, ó. Pronto. E aqui já é uma das nossas resoluções do problema, né? Como é que eu resolvo isso? Se eu clico aqui dentro da tabela dinâmica, venho aqui na aba da própria tabela dinâmica e clico aqui em Change Source Data, né? Então mudar a fonte de dados, notem que ele está pegando a tabela só até essa linha aqui, só até a linha 21. Então, essa linha nova que eu incluí, ele não está pegando na tabela dinâmica. Então, esse é o problema que está acontecendo, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento quando a gente faz uma tabela dinâmica até onde que está a nossa fonte de dados, né? E como é que faz para corrigir isso? Primeiro jeito de corrigir é fazendo isso que a gente acabou de fazer. Então, vai na aba de tabela dinâmica, clica em Change Source Data, Change Data Source, aliás, e a gente atualiza esse tamanho da tabela para incluir a nossa linha nova, tá? Vamos só aqui garantir que está pegando tudo. E aí, no momento que eu dou OK, pronto. Agora sim, né, o nosso número aqui do mês 10 está correto, né? Essa é a nossa primeira alternativa, né? Então, toda vez que for atualizar uma tabela dinâmica, garantir que a tabela está pegando toda a origem do dado, né? Porém, na minha opinião, não é a melhor alternativa, né? Porque toda vez você vai ter que ficar redimensionando a tabela. Isso é chato, alguém pode esquecer, pode ser que você passou essa planilha para frente, nem é você mais que está usando ela, e a pessoa que está usando não sabe disso, então vai dar problema, tá? Segunda alternativa que a gente pode fazer, então eu vou voltar aqui para o exemplo anterior, né? Então vamos só conferir que essa tabela, né, tá do jeito correto. Vamos lá, tem que estar pegando até a linha de cima. Beleza, tá pegando só até a linha de cima. Segunda solução possível, tá? Na hora que você criar a tabela, ou na hora que você detectar o problema,
Faz a mesma coisa, então clica dentro da tabela dinâmica, vai na aba da tabela dinâmica, Change Data Source, e aqui, ao invés de você selecionar de novo até a linha que você precisa, né, ou seja, a gente selecionaria até a linha 22, a gente vai mudar aqui esse final, ó, dá uma olhada aqui. A gente tem o nome da, da tabela, né, da origem da aba, tá? E a gente tem o endereço da tabela. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai mudar a linha final, que é... Opa! A gente vai mudar a linha final, que é esse número 21 aqui, tá? Por que que deu esse problema aí na hora que eu estava mexendo? Na hora que eu apertar a seta aqui no teclado, ele vai tentar já redimensionar a tabela. Então, lembre-se de apertar primeiro F2 antes de começar a usar as setas do teclado, tá bom? Então, agora sim eu posso segurar o Shift e apertar aqui 2 para trás para grifar o número que eu vou alterar. Em vez de linha 21, eu vou colocar um número absurdo aqui de linha, para garantir que, não importe quantas linhas eu colocar para baixo, ele vai incluir os valores, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, linha 1000, tá? E aí eu dou um OK, e aí pode ver que já atualizou aqui também, tá? Então, essa é uma excelente opção que a gente tem para atualizar tabelas e deixar isso mais natural, né? Então, aqui se eu colocar 22 e copiar essa linha de novo, na hora que eu apertar aqui Refresh, ele já incluiu aqui de novo, tá? Esse é um outro jeito bem interessante de fazer uma atualização constante, né? Garantir que a atualização não vai dar problema, tá, pessoal? Porém, para mim, ainda assim não é a melhor alternativa, tá? Por que para mim não é a melhor alternativa? Sempre quando a gente coloca várias células em branco para serem computadas pelo computador, né? Então a gente, sei lá, faz uma soma que pega uma coluna inteira, né? Por exemplo, né? De A1 até A1 milhão. Ou na hora que a gente faz isso numa tabela dinâmica, o que que acontece por trás no computador, né? Lá na memória e etc. O computador ele vai tentar processar cada uma dessas células, tá? Então, no exemplo que eu dei aqui, novamente eu vou abrir. Eu fui até a linha 1000, só que se você, por exemplo, coloca até a linha 1 milhão, pode ser, tá? Pode ser, não é o caso que está acontecendo aqui, mas pode ser que o seu Excel comece a dar problema, dependendo de quantas tabelas dinâmicas você tem e etc, tá? Porque ele vai tentar computar cada uma das células em branco que tem aqui na tabela, tá? Isso é um baita de um problema, né? Então, não é a melhor alternativa, tá? Agora, a terceira alternativa que eu vou dar para vocês, para mim, é a minha favorita, porque ele resolve esse problema da atualização não pegar novas linhas, ele resolve o problema de você ter linhas absurdas, né, em branco, tá? Você não vai mais ter isso. E ele resolve outros problemas de você realmente mexer uma tabela dentro do Excel, né? Que é justamente a gente criar uma tabela, a gente falar para o Excel que isso daqui que eu selecionei na janela, né, é uma tabela, tá? Eu tenho aqui um vídeo no canal falando como é que a gente insere, quais são as vantagens e etc, tá? Recomendo que vocês assistam, caso vocês queiram aprender um pouco mais sobre tabelas do Excel. Mas em resumo, falando da tabela dinâmica, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar a nossa tabela, origem, vai vir aqui em Insert e vai clicar aqui em Table. Desse jeito a gente vai declarar para o Excel que isso daqui é uma tabela, tá? Então, clicando aqui, ele vai aparecer um pop-up, né? Como a gente já tem uma tabela bem formatada, a gente tem o endereço dela, a gente vai deixar aqui no flag que tem headers, né? Que a gente tem títulos das colunas, tá? Dei um OK, pode ver que a cara dela já mudou. A gente tem uma nova guia aqui em cima, né? Lá no vídeo de tabelas também eu explico um pouco mais daqui, então eu não vou entrar a fundo, tá? E o que acontece aqui agora? Se eu voltar aqui na tabela dinâmica e fizer o mesmo processo de mudar a minha origem dos dados, né? Aqui, de novo, eu vou precisar selecionar a minha tabela. Mas olha só que legal, eu não tenho mais um endereço. Eu tenho aqui o nome da tabela, né? Então, isso daqui é muito mais fácil, tá? Eu preciso saber, na verdade, o nome da tabela e não mais o endereço. Essa já é uma das vantagens da gente mexer com tabela, tá? Vou dar aqui um OK. Aí você pode me perguntar, Gustavo, mas o que me garante que vai adicionar uma linha nova? Vamos lá, eu vou digitar aqui 23
E olha só que legal, a nossa tabela já redimensionou aqui embaixo, né? Se vocês verem, a nossa última linha já está pintada, né? Então, na hora que eu preencher essa última linha, e aqui eu poderia de repente ter uma fórmula, alguma coisa assim, a tabela já completa automaticamente. O que acontece na hora que eu apertar aqui refresh? Ele já vai incluir de novo aqui o nosso valor, tá? Quando eu vou mexer em tabela dinâmica, quando eu começo a fazer toda aí uma estrutura analítica dentro dos meus arquivos em Excel, eu sempre faço desse jeito porque é o melhor, é a melhor solução que a gente tem, tá? Então, primeiro eu crio sempre uma tabela, tá? Aqui com minha base de dados, etc. Faço todas as contas que precisa fazer. Depois, eu crio uma tabela dinâmica a partir dessa tabela, tá? Porque desse jeito eu consigo garantir que tudo está certo, tá? Tem várias outras vantagens da gente mexer numa tabela, né? Que foi o que, por exemplo, eu comentei aqui. Eu vou colocar uma fórmula qualquer aqui, ó. Fórmula. E o que acontece? Se eu quiser dividir isso daqui por 12, todos esses valores, né? Dessa coluna, valor total por 12, olha só que legal. Ele já preenche aqui. Então, tabela, ela traz muita vantagem quando a gente começa a mexer no Excel. E desse jeito a gente garante que a gente não vai ter nenhum problema na hora de atualizar tabelas dinâmicas, tá? Então, esse é o jeito de você evitar que a sua tabela dinâmica pare de funcionar do nada. Seja na sua mão, ou seja na mão de alguém que você passou o Excel para frente e a pessoa venha reclamar com você que a tabela não está funcionando, tá? Então, esse daqui, essa terceira alternativa, para mim, é a ideal. Então, como vocês viram, a solução do problema era bem simples, né? E esses problemas acontecem, de repente, por uma falta de atenção na hora que a gente vai começar a criar a tabela e começar a estruturar as coisas, ou falta de conhecimento, enfim, é algo normal. Isso pode acontecer, e na verdade é bem frequente acontecer. Pelo menos na minha experiência, eu peguei bastante vezes esses problemas, tá? Espero ter ajudado você a resolver isso, né? A se prevenir quanto a isso. Se você tem sugestão, comentários positivos, negativos, não esquece de escrever aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para me ajudar. E relembrando aqui que a gente está fazendo uma sequência de vídeos, então também não se esquece de se inscrever para acompanhar os próximos, tá? A tabela dinâmica é um assunto bem legal, dá para a gente fazer bastante coisa nela e eu quero passar para vocês a quantidade de coisa que dá para a gente fazer de uma forma bem tranquila, bem fácil e bem rápida, beleza? Espero ver vocês nos próximos vídeos e obrigado por assistir até aqui.